Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para a dica de leitura, literatura brasileira, Nordeste, né? Graciliano Ramos, que dispensa apresentações para quem conhece literatura brasileira. E vamos para um romance dos anos 30, ou seja, quase 90 anos aí, próxima década 100, centenário de Angústia, que é aquela literatura do desassossego, né? Vamos dizer assim, começar a conversa. É uma literatura do desassossego. Não recomendo para pessoas que querem passatempo, entretenimento, diversão, né? Então é uma literatura complicada igual o Dostoiévski, né? Então Dostoiévski também não é recomendado para passatempo. É a literatura do desassossego igual o livro do desassossego, né? Lá do Fernando Pessoa, ou Bernardo Soares, né? É um livro complicado igual o Fome, né? Do Knut Hamsun, também, que é complicadíssimo. O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. É complicado igual Pergunte ao Pó, do John Fante, né? O próprio Dostoiévski, que é o Homem do Subsolo, né? O Homem do Subsolo é aquele cara que está narrando lá o Notas do Subsolo, ou Memórias do Subterrâneo, etc. Que é um tipo de literatura assim de confissão, né? Ele está confessando alguma coisa, acontece alguma coisa que traumática, né? A gente vai ver que é um crime, e ele vai mostrar como é que chegou até isso. Ele está narrando depois do crime, né? 30 dias, né? Um mês depois, ele teve, né? Um trauma com esse crime e vai explicar por que teve esse crime, né? Não vamos resumir a obra, né? Mas só dar uma intro, que é outra, né? Que é aquela narrativa de primeira pessoa que acontece, né? No Fome, que eu falei, também no Náusea, né? E no Estrangeiro. O Náusea do Jean-Paul Sartre, o Estrangeiro, né? O Estranho, ou do Albert Camus, né? Albert Camus. Então, são literaturas assim que vai mostrar um desassossego íntimo, igual aqueles personagens na primeira pessoa do Edgar Allan Poe, né? Literatura estadunidense, em que ele vai colocar alguém narrando uma coisa, né? O Gato Preto, por exemplo, né? O cara vai narrar ali alguma coisa que aconteceu. Então são personagens perturbados, você não pode confiar plenamente no que eles estão falando. É a versão deles, né? Igual o Dom Casmurro lá do Machado de Assis. É a versão do Bentinho, você não tem a versão da Capitu, né? E aqui a versão do Luiz da Silva. Luiz da Silva fala que aconteceu uma coisa na vida dele, uma coisa traumática. Ele é um funcionário público, cerca assim, de 30 anos, né? Trabalha também para jornais, escreve artigo para jornal. E aí ele está lá com a vida dele de tédio, né? A vida total de tédio. E aí mudou uma vizinha nova, né? A vizinha fica lá no quintal, ele fica observando e tal, e aí vai começar a mudar a vida dele, né? Então, do início do livro é isso, contando a vida dele andando pela cidade, né? O cara que veio do Nordeste, o pai era um cara fazendeiro, o pai não, o avô foi um cara fazendeiro, o pai morreu, né? Ele lembra da morte do pai, quando era menino, né? E aí ele vai mostrando, então, assim como você também vê essa tom de confissão lá no Amanuense Belmiro, né? Amanuense Belmiro do Ciro dos Anjos, mineiro, né? Aqui em Belo Horizonte, a história mostra a decadência de uma família a partir do olhar de um funcionário público que vai narrar, olha, o meu avô, meu pai tinha fazendas, né? Deixou a vida rural, deixou aquelas áreas amplas da vida rural, as fazendas, e veio morar no barraco, veio morar numa casinha aqui de 2 cômodos, de 2 andares, né? Na Álvares Cabral, ali no Prado, etc. Então, vai mostrando a decadência e o êxodo rural, né? Coisa que também você vê lá nas Vidas Secas do próprio Graciliano. E no São Bernardo, do próprio Graciliano, São Bernardo vai contar a vida de um latifundiário, né? Aí vai ser o latifundiário, o fazendeiro, contando do ponto de vista dele aquela imagem da classe dominante, né? Aqui é o retrato da classe dominada, né? Analisar aqui o ponto de vista do Graciliano, que é aquele ponto de vista da luta de classes mesmo, né? O Graciliano é de esquerda, tanto é que foi, né, foi preso junto com o pessoal lá da Intentona Comunista nos anos 36, né, e parte desse livro foi escrito na prisão, né, Memórias do Cárcere, né, do livro dele que conta o tempo que ele ficou preso, né, então tem até filme, né, em que ele ficou preso, agora deixa eu ver quando foi publicado, porque ele perdeu, né, na prisão ele perdeu as notas, né, Memórias do Cárcere, são 2 volumes, ele perdeu as notas e depois teve que reescrever. Ele fez de novo, né? Então, como ele perdeu o que ele escreveu, ele teve que fazer. Mas foi da mesma época, né? Então, assim, é um livro pesado, né? É um livro assim, igual o Dostoiévski, assim, né? É como se fosse aqui o Raskolnikov contando a versão dele do Crime e Castigo. Lembrar que o Crime e Castigo do Dostoiévski, o Raskolnikov é visto por uma voz de terceira pessoa, né? Alguém está observando o Raskolnikov narrando. Imaginemos que o próprio Raskolnikov narrasse toda aquela
febre que ele teve após os crimes que ele cometeu. Então seria mais ou menos isso, né? Então é uma narrativa muito psicológica, né? Assim, muito que está falando assim, psicológico, e ele vai mostrando aquelas miudezas do dia a dia, o cotidiano, o tédio, né? Então, e fica aquela dissecação, aquelas imagens obsessivas, né? Então ele vai repetir muita coisa obsessiva. E é um cara pobre que tem altos ideais de escrever, né? Gosta de escrever, só que aí tromba na vida dele, né? A vida dele que já tem lá com os amigos do jornal, dos botecos e tal, tromba na vida dele um bacharel lá que é o tal de Julião Tavares, que é o cara da alta. Aí vai ser um antagonista da história. É o cara da alta, é o cara que fica lá falando, escreve jornais, fica contando a história do Brasil, patriota, reacionário, né? E aí o cara quer entrar naquela discussão literária, que é a única coisa que eles têm em comum. Né? A única coisa que os caras têm em comum é a literatura, porque o Luiz tem essa tendência literária, esse cara gosta de ler os poemas dele e receber elogios, né? E aí, só que no mais eles são totalmente contrários, porque as ideias políticas, né, deles são totalmente contrárias. Tem aqui um judeu na história aqui, que é o Moisés, né? Ele é um judeu que ele é até revolucionário, né? Lembrar lá do Amanuense Belmiro que tem esses personagens assim. Tem um cara classe média, tem um cara da alta, tem um cara revolucionário, né? Um cara comunista. E aí o Luiz fica no meio termo ali, né? Os amigos dele são mais assim, mais esquerda, mais revolucionários, né? Época de revolução. A intentona comunista, né, do Prestes e tal. E vem esse Tavares, né, esse Julião Tavares, é um cara mais reacionário, assim, e tem as ideias totalmente patrióticas, você imagina, né, hoje em dia, como é que seria, né? E aí o Luiz tenta ali, né, negociar, não gosta do cara, de forma alguma, né, o cara, que é o cara rico, e vai falando da família desse cara que, né, tem as menores lojas lá, o comércio, né, tal. E aí esse cara vira pedra no sapato, ainda mais porque o Luiz vai começar a interessar pela vizinha, né, uma adolescente, a vizinha, e a vizinha corresponde a esse interesse do Luiz, e aí ele vai ficar lá observando, né? Para fazer amizade com a família dela, né? A família vai olhar assim. A mãe vai pedir que ele arrume emprego para a filha, né? A Marina, a futura noiva, né, do Luiz, que é a Marina. A mãe da Marina vai pedir a ele, ó, consiga aí, né, um trabalho para ela, datilógrafa, secretária. Ele até consegue um trabalho para ela de balconista, né? Trabalha na loja de tecidos. Mas a menina não gosta, a menina gosta de ficar à toa lá, tal, né, na maquiagem e tal. E aí vai ficar esse drama, porque ele vai fragar em vários momentos o interesse desse Julião Tavares, trocando olhares com a Marina. E aí virou aquele negócio, aí virou Bentinho total, né? É um longo trecho do romance que é Dom Casmurro, né? Que é ele suspeitando que tem alguma coisa acontecendo, ele é o último a saber, né? O último a saber. Porque ele chega lá e encontra esse Julião Tavares, aquele cara, né, assim, bom vivan, tal, né, de boa com a vida, cheio da grana, quer fazer amizade com todo mundo, e não percebe que o Luiz está nem aí para ele, as ideias dele não quer saber, né. E o cara está de olho na vizinha, que é esse afé aqui, que é esse interesse amoroso do Luiz. Então, já formou o triângulo aí, com a diferença que lá no Dom Casmurro, o Escobar é amigo do Bentinho, né, essa é a diferença, né. Então, não é que o Bentinho tivesse alguma rivalidade com o Escobar, ao contrário, é porque ele confiava. Aqui não, aqui esse Julião é o cara que vai chegando assim na casa, fazendo amizade com todo mundo tal, e ninguém suporta, só que o cara se acha o tal, né? O poeta, o grande iluminado. Então, essa é a visão que tem aqui. Então, ou seja, interessante como é que ele vai, no mesmo livro, você tem um pouco de Dom Casmurro e um pouco de Amanuense Belmiro, né? Deixa eu só... Então, voltando. Aí, nesse mesmo livro, você tem essas duas obras clássicas da literatura brasileira, né? Dom Casmurro e Amanuense Belmiro. Tudo bem. E aí, não estou tentando resumir, né? Nem passa pela minha cabeça tentar resumir o livro. Ele vai, né, passar por esses momentos de desconfiança com relação a esse Julião Tavares. Ao mesmo tempo vai tentar reunir uma grana para poder casar, né? Ele nunca pensou em casar, assim, não estava nos planos, mas ele apaixonou pela vizinha. E aí ficou, né, mais interessado por causa dessa rivalidade, né? Tipo, deixa eu correr rápido e casar antes de que esse Julião chegue aí, né? Só que não tem jeito, né? Não tem jeito. A menina parece que ficou interessada pelo tal do Julião, e por mais que o Luiz tenta ali fazer o choval, né, tal, as roupas, dar um presente, ela olha pro cara assim, ah, tá, vou ficar com quem? Com esse cara aí, né, esse funcionário público, igual que é engravatado lá, filho de lojista, né? Então vai ter toda essa questão. É um livro que vai falar basicamente dessa luta de classes, né? Ou seja, vai ter essa luta de classe mesmo, vai, né? Igual os romances do Érico Veríssimo, você tem aquela segmentação, aquelas castas sociais, você vai ter o cara lá em cima, o bacharel, vai ter o pessoal que trabalha nos jornais, vai ter o pessoal que trabalha em repartição pública, vai mostrar as faxineiras lá, as criadas, né, e tal.
ele vai fazer esse recorte, né? E vai mostrar o pessoal que veio do Nordeste, a família da Marina, o pai veio do Nordeste, né? Então é mostrar assim como é que o pessoal saiu do campo, né, do Nordeste e veio morar nas cidades grandes do Brasil, né? Então esse é o panorama na questão do recorte social. E o recorte psicológico é ele narrando a história e ele mostrando, né, os delírios, né, as obsessões, as decepções, as frustrações. Ele se mostra um cara muito amargurado por frustrações, porque ele, né, ele queria ser um literato, ele queria escrever, ser reconhecido, mas não é um bacharel, né? Ou seja, ele não tem essa entrada nos clubes da alta, né? Não vai participar de sarau na alta, tal. Então ele é o cara que fica ali no jornal, no boteco, né, com alguns amigos, né? Não pode ter muitas pretensões literárias, porque obviamente, né, não conhece assim, ninguém que possa publicar os livros dele. Inclusive ele fala que vende sonetas, tem lá 200 sonetas, mas ele vende para os amigos, vende para os jovens, né? Vende sonetas, o cara fala que é autor, né? Deve ser isso. Então, ou seja, é uma história muito triste, né? Mas interessa muito pela escrita, né? Ou seja, é um livro que vale pela escrita. Na história, eu resumi mais ou menos aqui, você vê que não tem nada demais. Não tem nenhuma conspiração globalista, né? Hoje em dia o pessoal fica fazendo resenha de romance que tem 1000 personagens, 1000 intrigas, 1000 complôs, né? Então, é um romance que é isso. A vida do cara simples, né? Não acontece muita coisa, a não ser o que está na cabeça dele, né? Muita coisa aqui é o que está na cabeça dele. E é aquela narrativa em primeira pessoa que lembra também um apanhador no campo de centeio, né? Só que o apanhador no campo de centeio já é um adolescente, né? Em 17, 18 anos, contando a história, numa escola, então o plano é diferente. Mas é aquela narrativa em primeira pessoa que você tem só a voz da pessoa confessando, né? É a pessoa confessando o que aconteceu com a vida dela e você só pode confiar nela, porque ela pode estar mentindo, né? Então, será que realmente isso aconteceu? Será que ele desconfiou da Marina e ela não tinha nada e por desconfiar da Marina aí que ela ficou, né, ressentida e ficou lá com o Julião Tavares? Será que é isso? De repente é da cabeça dele, né? De repente no início não tinha nada, né? Se ele não tivesse desconfiado dela, ela não teria, né, se envolvido lá com o tal do Julião Tavares, né? Então é uma leitura que eu faço, né? Eu acho que de início tudo é a cabeça dele, que o cara realmente vai ficar lá trocando olhares com a vizinha, né? O cara, né? O bom vivan é isso, né? Mas eu acho que de início ela não estava muito interessada no Julião, né? Depois que ela foi vendo, né, que de repente para o cara, né, fazer alguma proposta, algum dinheiro, né? A família precisando, a gente não sabe, né? E a família também é interessante. A família estava lá contando com ele para conseguir um emprego para ela. Quando a família viu que um bom vivan, um cara da classe média alta, estava dando ideia para a filha, aí aceitou o cara. A família vendendo a filha, né? Aí a crítica que ele faz aqui de que ele era um cara pobre, né? E aí o pessoal ficou ali, ele tem, né? Trabalha em algum jornal, trabalha em repartição pública. Mas quando apareceu o filho do lojista, aí o pessoal abriu a porta, né? O noivo, né? Então, tem também que os casamentos são por interesse, né? Vamos casar a nossa filha com um cara da classe alta, né? Então, assim, a crítica que ele faz, é válida a crítica, mas o mais interessante mesmo é a narração, né? Por mais que tenha essa ideia da luta de classes, tem também interesse da construção de personagens, são muito bem construídos e tudo passa pela mente dele, né? As obsessões são impressionantes, as imagens vão voltando e as críticas que ele vai fazendo sempre vão voltando. Então é uma questão de mostrando que muitas vezes é a coisa da cabeça dele, da amargura, do ressentimento dele, né? A gente vê o mundo como quer ver, né? Ou como consegue ver. Porque muita coisa que se fosse a narração em terceira pessoa, você perceberia que é apenas uma questão obsessiva dele, né? Não teria nada demais, né? Ele acha que as pessoas ficam observando ele, ficam julgando. Não, se você for ligar para isso, né, você nem sai de casa, né? Se for ligar para que roupa que eu vou, você nem sai de casa. Então é uma coisa muito da cabeça dele. Agora, como o Graciliano Ramos faz, a narrativa é que vale, né, você reler e reler, né? Reler e reler. Dica de literatura brasileira, né? O modernismo, autor nordestino, né? Mesmo autor de São Bernardo e Vidas Secas, né? Então fica a dica, Graciliano Ramos, dica de leitura e aguardem, né? Mais literatura brasileira. Estou devendo para vocês mais literatura brasileira para a próxima semana. Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.